Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 25. Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Semana passada, então, nós iniciamos essa série que fala sobre o advento, sobre essa expectativa e preparação para a vinda de Jesus. Na semana passada, com Miranda, nós vimos, a partir de Lucas, o nascimento de Jesus. E hoje nós vamos ver o nascimento de Jesus a partir de Mateus. E o título dessa mensagem, eu coloquei A Glória do Messias Jesus. E pode parecer simples essa afirmação desse título, mas dentro desse título existe um profundo significado, principalmente quando nós fazemos uma leitura teológica a partir de uma visão israelita. O significado do Messias e o significado de você afirmar que Jesus Cristo é o Messias. E o meu objetivo aqui é dar sementes, material para você, para contemplar ainda mais a glória de quem Jesus é. Então vamos aos textos. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus. Curve sua cabeça um momento, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque você é um Deus que fala, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela glória de Jesus. Obrigado porque temos um Salvador misericordioso e suficiente, Senhor. Obrigado porque você é exaltado e digno, Senhor. Digno de ter um povo para si, Senhor. Digno de receber toda adoração, Senhor. Digno de possuir um reino eterno e cheio de glória. Ó, Senhor, revela ao nosso coração aqui nessa manhã quem você é, Senhor. Quem você é, Senhor. Por que você é o Messias? Por que você é o Messias? Revela aqui, Senhor. Por que você nasceu da Virgem, Senhor? Porque você nasceu do Espírito Santo, Senhor. Revela aqui a nós, porque você encarnou, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Para a gente entender esse livro, já é importante a gente entender quem Mateus era. Entender quem Mateus era já traz um profundo significado, inclusive para o próprio argumento que o Mateus vai ter nesse texto e nesse livro. Mateus, ele era um cobrador de impostos. Ele cobrava impostos do povo de Israel para o Império Romano. E quem fazia isso era alguém rechaçado pelos judeus. Era alguém traidor, porque ele era um judeu e trabalhava para o Império Romano. Trabalhava para o Império Romano, mas ele era um judeu. Então a visão que tinha dessas pessoas que faziam isso era um profundo traidor. Alguém que, na perspectiva do judeu, não tinha salvação, era um pecador. Um profundo pecador. Porém, todavia, Mateus, já na sua própria vida, já evidencia o propósito do livro a qual ele escreveu, que é mostrar um Deus misericordioso. Mostrar que Jesus é Salvador, misericordioso, e ao mesmo tempo é o rei prometido por Israel. Ele era judeu, mas mesmo sendo judeu, ele também foi alcançado pelo Evangelho.
Então a lente que nós devemos ter para ler o Evangelho de Mateus é uma lente judaica. É uma lente que utiliza bastante o Antigo Testamento para você conseguir compreender todo o argumento que Mateus vai ter para dizer que Jesus, aquele que nasceu em Belém, um judeu da Galileia, pobre, esse é o rei prometido de Israel. Ele tem toda a glória, mas esse rei prometido a Israel é um rei misericordioso e salvador. Esse é o objetivo de Mateus nesse texto. E cada detalhe utilizado por Mateus nesse texto fundamenta esse argumento. Todos os detalhes fundamentam esse argumento. O rei misericordioso, o rei que veio para salvar. E isso começa antes mesmo desse trecho que a gente leu. Se você ler anteriormente, Mateus traça uma genealogia diferente daquela utilizada em Lucas. Por quê? Essa genealogia parte de Abraão, em primeiro lugar. Parte de Abraão, passa pelos patriarcas, Isaac e Jacó, e depois vai para Davi. Qual era o objetivo de Mateus em traçar essa linhagem? Porque esses homens eram líderes de Israel, homens importantes, homens aclamados. E Davi, a qual Mateus dá uma ênfase, era um rei vitorioso de Israel, um rei glorioso de Israel. Logo, Mateus está dizendo que Jesus, ele é o Messias, porque ele descende da linhagem de Davi e, consequentemente, de Abraão. Ele descende dessa linhagem real de Israel. Por isso, ele é o Messias prometido. Ele está dizendo que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram ali em Jesus. Tudo se cumpriu nele. Ele é o Messias prometido, o Salvador de Israel, que viria implementar um reino. Porém, Mateus já antevê essa característica importante desse rei, um rei de misericórdia. Por quê? Porque Abraão não foi nomeado rei de Israel, ele era um líder de Israel. Isaac também não foi nomeado um rei de Israel, mas Davi foi nomeado um rei de Israel. Só que Mateus, ele apresenta um elemento sobre Davi um tanto quanto embaraçoso, na hora de falar sobre a genealogia dele. E qual que é esse elemento embaraçoso? É que Davi traiu Urias, o chefe do seu exército. Davi mandou Urias para a morte e teve uma relação com a esposa de Urias. Ou seja, ao traçar a genealogia, Mateus expõe o pecado de Davi, considerado um rei de Israel muito importante. E é nesse aspecto, nesse ponto, Mateus já está colocando aí a semente do Evangelho. De que Deus escolheu Israel não por causa de quem Israel é, mas escolheu Israel para salvá-lo. Escolheu um povo misturado em meio à Mesopotâmia, porque ele é um Deus que salva e resgata. Ele é um Deus salvador que perdoa os pecados. Todos esses homens relatados aqui eram homens falhos. Abraão, Isaac, Jacó, o enganador, todos eram falhos. E Davi era um homem falho. Mas mesmo assim, Deus o tornou rei de Israel. E esse Messias prometido viria fazer exatamente isso: salvar o povo de Israel, liberar misericórdia para esse povo cheio de pecadores como nós, porque esses homens, assim como nós, são maus e pecadores. Mas esse Messias é um Messias de misericórdia, porque ele vem e salva o pecador. Então ele já estava preparando o caminho para a salvação, preparando o caminho para o Evangelho. E existem outros dois elementos muito importantes também colocados por Mateus nessa genealogia. Primeiro elemento diferente: mulheres. É uma genealogia que coloca mulheres na linhagem do Messias, para mostrar que para Cristo, o Salvador, a mulher também tem uma importância. Deus é um Deus resgatador, que não tem vergonha de colocar mulheres na sua genealogia.
E outro elemento importante sobre essas mulheres, elas eram gentias. Ruth e Raabe, elas não eram hebreias. Ou seja, Mateus também já começa a colocar ali um elemento de algo que haveria de acontecer. Que o Messias haveria de vir, pregar aos seus. Os seus iriam rejeitá-lo. E assim a salvação chegaria aos gentios. E qual é o outro elemento também escandaloso dentro desse texto? Raabe. Por que Raabe? Porque Raabe era uma prostituta. E a Raabe, prostituta, está na linhagem, na descendência do Messias. E Mateus não fez questão de esconder isso. Também para evidenciar que Jesus salva o pior dos pecadores. Mesmo que o pior dos pecadores seja o pior dos pecados social, porque a prostituta naquela época era socialmente desprezada pelo povo. Socialmente desprezada. Mas Mateus estava antevendo aquilo que Jesus haveria de fazer. É aquilo que o próprio Jesus fala: as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino e os líderes religiosos não estão. Porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele mesmo diz que Ele vem para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Ele vem para os doentes. Deus não tem vergonha de salvar pecadores miseráveis. Deus é um Deus de misericórdia. E Ele é tão misericordioso e bom e glorioso que, olha só, Raabe é a única mulher que aparece no relato dos heróis da fé em Hebreus 11. E no relato dos heróis da fé em Hebreus 11, o autor de Hebreus não tem também vergonha de esconder essa realidade sobre Raabe. Hebreus capítulo 11, verso 31 diz: pela fé a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz o espias. Ou seja, a única mulher citada, uma prostituta afirmada por Hebreus, foi uma heroína da fé. Porque é isso que Deus faz. Deus é um Deus redentor e misericordioso, que salva o pior dos pecadores e chama os piores de pecadores de seus amigos, e inclui eles na sua família, e fala: esses homens, eu não tenho vergonha, porque em Hebreus diz isso. Hebreus, falando sobre essas pessoas, os heróis da fé, diz que Deus não tem vergonha de ser chamado amigos deles, e diz sobre essas pessoas que são pecadoras, como a prostituta Raabe, que esse mundo não era digno deles. Esse é o Deus resgatador. Esse é o Deus que transforma vidas de pessoas que são consideradas pecadoras, ou pessoas mesmo que se vê pecadoras e não acreditam naquilo que Deus pode fazer na vida delas. Isso fala para nós que quando nós mesmos olhamos para a nossa história e nós achamos que nós somos dignos de sermos salvos, porque de fato nós não somos. De fato nós não somos. Mas nós temos um Salvador completo. Nós temos um Salvador suficiente, que salva pessoas que não têm, na sua própria perspectiva, ou na perspectiva da sociedade, qualquer tipo de salvação. Quando nós olhamos para essas pessoas, ou nós olhamos para nós mesmos, nós falamos: não tem jeito, eu vou ser assim, a vida vai ser assim. Mas é aí que Jesus intervém. É aí que Ele intervém. Quando diante do poder humano, da força humana, da capacidade humana, nós olhamos para isso e nós vemos que essa capacidade humana não é suficiente, ou que ela nem existe. É aí que o Salvador Jesus aparece. É aí que Ele vem e resgata pessoas que acham que não tem solução, não tem jeito. Ele é um Salvador completo e suficiente. No verso 18, então, nós entramos no texto e nós temos o relato da concepção de Jesus, do nascimento de Jesus. E aqui a gente se depara com um milagre, porque o texto diz que Maria ficou grávida, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E o problema que é gerado para nós, muitas vezes, ao lermos esse texto sobre o milagre, é a nossa sociedade, a influência que a nossa sociedade sofre de uma mentalidade grega, muitas vezes.
Mas a mentalidade hebraica, ela não tinha dificuldade em olhar para esse milagre. Por quê? Porque o hebreu não tinha dificuldade de ver o sobrenatural operando no natural. Não tinha dificuldade de ver o sobrenatural operando nesse mundo. Principalmente porque, se você olhar os relatos bíblicos, Deus operou durante todo o tempo. Deus é aquele que abriu o mar. Deus é aquele que fazia estéril ter filho. Ou seja, Deus foi sempre um Deus próximo, um Deus pessoal, que participa do mundo a qual Ele criou. Só que a mentalidade grega, muitas vezes, olha para o mundo como algo que deve ser escapado. E isso, infelizmente, afetou a nossa mentalidade ocidental, evangélica, com um certo escapismo, de que esse mundo aqui é um mundo que vai ser destruído, de que o corpo é ruim, é mal em si mesmo, nem precisava do pecado, o corpo já era algo inferior, algo ruim, que nem precisava do pecado para ser ruim. Então nós temos dificuldade de ver o sobrenatural operando no natural. Isso gera incredulidade, ceticismo no coração das pessoas, de acreditar em milagres, e isso dá base, inclusive, para uma teologia liberal, que olha para esse acontecimento e faz uma leitura disso aqui de um jeito que esvazia a ação de Deus nesse mundo. De que não é bem assim que aconteceu. Leva muito para um lado metafórico, como se Deus não pudesse operar nesse mundo, porque esse mundo é um mundo inferior e mau. Só que, se nós lermos com a lente das Escrituras, o pecado afetou esse mundo, mas Deus não é igual ao ser humano. Quando uma coisa quebra, joga fora. Deus é um Deus que redime, é um Deus que salva, e é isso que Ele está fazendo com esse mundo caído, com esse mundo quebrado. E nós cremos aqui que a Nova Jerusalém é física e desce do céu. Ela vem para essa terra. Nós não acreditamos num reino espiritual e material longe daqui e que tudo isso vai ser destruído. E a Bíblia diz, inclusive, que o corpo é um corpo espiritual, mas é um corpo físico. E nós vemos isso em Jesus. E o que nos ajuda a aprender com os hebreus na hora de olhar para o mundo é que os hebreus veem o mundo de forma pessoal. Porque Deus é um Deus pessoal que aparece nesse mundo. Então, se você lê os relatos, as histórias da Bíblia, existem vários elementos da criação ou conceitos que são pessoalizados. Se você for em Provérbios, por exemplo, é dito que a sabedoria clama nas ruas. Ou seja, a sabedoria clama nas ruas. É dado pessoalidade ao conceito de sabedoria. Salmos 19, os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, a criação fala de quem Ele é. Ou seja, dá pessoalidade para o céu. Então essa é a visão hebraica que nos ajuda a ler e ver o que aconteceu ali, nesse milagre. Inclusive, as palavras utilizadas por Mateus aqui nesse texto, quando fala que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo, a palavra Espírito é pneuma. A palavra pneuma também é utilizada quando se refere a vento, por exemplo. E essa palavra pneuma, ela é utilizada lá em Gênesis para falar quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão. Usado a palavra pneuma na tradução Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Mas ele coloca pneuma hagios, Espírito Santo. Ou seja, Mateus está fazendo uma referência lá a Gênesis. Ou seja, o Espírito soprou vida no ventre de Maria. Deus é um Deus pessoal, um Deus que opera na criação. Mas ainda fica a dúvida. Ok, Deus é um Deus pessoal que opera na criação, isso nos ajuda a ver melhor o acontecimento aqui, mas e o questionamento daqueles que têm dúvida? Daqueles que não conseguem acreditar, não acreditam na existência de Deus, não acreditam na existência de milagres. E se eles levantam essa pergunta, que Deus não tem problema com essa pergunta, e nós não deveríamos ter problemas com esses questionamentos. Como pode uma mulher ter filho sem o homem?
Será que Mateus desconhecia as leis da natureza ou o funcionamento do mundo? Como assim? E a resposta a essa questão é que Mateus sabia as leis da natureza. Sabia. Ele sabia por quê? Por causa do livro de Jó. Deus, respondendo a Jó, no livro de Jó, diz que o próprio Deus criou as leis da natureza. Ele estabeleceu as leis da natureza. Então, por isso, eles sabiam que foi Deus que estabeleceu a lei da natureza. E porque Ele mesmo fez as leis da natureza, Ele opera sobre elas. Ele é soberano sobre as leis da natureza. Ele é totalmente soberano sobre ela. Porque Deus é tão real, tão profundo, tão denso em quem Ele é, que Ele transcende essa realidade. Ele é tão superior e exaltado, que Ele está acima da realidade a qual Ele criou. E Ele opera em cima dessa realidade. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. E esse exemplo, eu não inventei a roda, tirei de um livro, né? A ideia do exemplo, não o exemplo. Esse livro é em inglês, mas a tradução dele em português é A Presença Divina no Mundo, de Luco van den Brum. Imagine um aquário. Imagine um aquário com peixes ali. E você vai e instala um sistema que, para o peixe se alimentar, ele tem que abrir uma caixinha com a comida dele, só que essa caixinha tem um teclado numérico, e do lado do teclado numérico tem uma equação, que o peixe tem que resolver a equação para descobrir a senha, para abrir esse teclado numérico e pegar a sua comida. Imagine que isso acontece. O que vai acontecer? O peixe vai morrer. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade para fazer isso. Agora, um ser humano consegue enfiar a mão lá, resolver a equação e abrir e dar comida para o peixe. É basicamente isso que acontece da presença de Deus no mundo. Ele é tão superior em quem Ele é, que Ele consegue soprar vida no ventre de Maria e assim Jesus ser concebido. Isso que aconteceu nesse momento. Isso que aconteceu. Mas através também desse texto, nós podemos responder uma questão dos incrédulos mais contemporâneos, aqueles que não creem contemporaneamente. Porque uma pergunta que as pessoas fazem é: se Deus existe, por que Ele não aparece diante de nós aqui agora? Por que Ele não se mostra aqui? Vem aqui agora e aparece para mim. Ué, Ele não existe? Por que Ele não faz isso? Só que nós podemos utilizar o próprio argumento de Mateus para falar que, no caso, Ele apareceu. No caso, Ele veio. Jesus apareceu. Deus apareceu. Só que Ele apareceu oculto num judeu pobre da Galileia. Ele apareceu não segundo as nossas expectativas. Não segundo as nossas expectativas. Porque se Ele é Deus, Ele supera em muito as nossas expectativas. Porque qual é as nossas expectativas relacionadas a um rei, por exemplo? Que essa pessoa vai aparecer cheio de pompa, bem vestido, mostrando o seu poder, mostrando a sua glória. Ou nós mesmos, quando a gente vai se apresentar às pessoas, quem aqui se apresenta para as pessoas e fala: bom dia, eu sou o pecador miserável. Eu tenho problema com mentira, com vaidade, com cobiça. Ninguém faz isso. O que a gente faz? A gente apresenta as nossas qualidades. A gente apresenta aquilo de bom que a gente conquistou. Ninguém se apresenta como um pobre da Galileia, por exemplo, né? Ninguém faz isso. A gente não faz isso. Quando a gente quer mostrar o nosso poder, por exemplo, o que a gente apresenta? A gente apresenta o nosso armamento, as nossas armas, né? Arma nuclear, nosso fuzil. A gente apresenta todas essas coisas. E quando a gente vai se apresentar diante do público, geralmente o que as pessoas gostam? De confete, muita coisa, aplausos e tudo mais. Só que com Jesus não foi assim. Com Jesus não foi assim. Ele apareceu humilde na Galileia, uma família pobre, uma manjedoura, no lugar de criação de animais. E essa é a glória do Messias. Ele apareceu em fraqueza, porque nós somos fracos. Ele apareceu em fraqueza. Como John Stott diz,
quem realmente tem todo o poder vence sendo fraco. E foi isso que Jesus fez, venceu sendo fraco. Porque ele de fato tem todo o poder. Então, por ele ter todo o poder, ele só precisou ser fraco para vencer o pecado. Esse é Jesus. Aquele homem humilde, ele é o Salvador de toda a terra. Mas ele apareceu dessa maneira. E isso foi um escândalo para o judeu e também para o grego. Como pode um pobre da Judéia ser o Salvador? Como pode esse homem ser o Salvador? Como pode ele nos livrar da opressão, no caso, daquele contexto do Império Romano? Como que ele pode? Mas essa é a glória de Jesus. Ele vence sendo fraco. Ele vence sendo humilde. Ele vence servindo. Ele, o rei, ele, o mestre, lavava os pés dos seus discípulos. Essa é a glória de Jesus. Deus quis ser homem. Você já parou para pensar nisso? Que Deus quis ser homem? Eu não sei vocês, mas quem está perto de mim, minha esposa sabe, se tem uma coisa que gera crise em mim, é o fato de ser homem, é o fato de ser limitado, o fato de ser pecador, insatisfeito. Muitas vezes dá vontade de ser uma formiga. Sabe? Bate uma crise, eu tenho várias crises com isso. Só que um dia eu estava orando e o Senhor me falou por meio disso, assim, da fraqueza de Jesus, por meio da encarnação de Jesus, que Deus quis ser homem, de que eu quero escapar dessa limitação, dessa condição de ser homem, mas Deus não teve medo de ser homem. Ele não teve medo de enfrentar as tentações que nós enfrentamos, as fraquezas que nós enfrentamos. Exatamente por quê? Porque Ele é um Deus que se identifica com nós. Ele é um Deus que passa por aquilo que nós passamos. Ele come com a gente. Um Deus que quer estar perto. E é um Deus que também fez isso, passou por tudo isso, para cumprir a justiça das Escrituras, a justiça de Deus, para morrer na cruz e nos salvar do pecado que afeta a nossa humanidade, exatamente porque essas fraquezas vão acabar um dia. Exatamente porque um dia Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. E vai nos livrar dessa condição que nos afeta e nos aflige todos os dias. Quando nós olhamos para a nossa fraqueza, para as nossas limitações. Então, quando a gente olha para essas limitações, nós devemos lembrar que Jesus passou por ela. E nós temos um sumo sacerdote que entende aquilo que nós passamos. E quis ser homem. Quis se aproximar de nós nesse nível tão profundo. Deus é um Salvador completo. Havia um jeito de José escapar daquela situação embaraçosa. Ele viu que a sua mulher estava grávida. E aquela situação poderia causar muitos problemas, principalmente para ela. Porque, segundo a lei, eles tiveram uma relação antes da consumação do casamento, ou ela era uma adúltera, que traiu José. Então, José achou aquilo que, às vezes a gente fala, um conceito que a gente fala no nosso meio, achou a brecha na lei. Achou a brecha na lei, um jeito de escapar dessa situação, que era desmanchar o contrato de casamento em segredo. Isso era autorizado por uma interpretação da lei da época, dos judeus, chamado Emissotá. O Emissotá é um tratado sobre a Torá. E nós temos uma interpretação de número 5 que fala sobre o adultério, que era basicamente desmanchar o contrato de casamento, que era o noivado, em segredo. Assim não causaria problemas. Então, havia um jeito de resolver aquele problema. Mas aí o anjo do Senhor apareceu e explicou para José o que estava acontecendo. José não estava fazendo algo errado. Mas Deus não precisava da justiça de José. Deus não precisa da justiça baseado na lei. O defensor de José e o defensor de Maria é o próprio Deus, porque Ele é um Salvador completo. É um Salvador suficiente. Não precisava da justiça baseada na lei, mas precisava da justiça que vem através de Cristo. Ele é um Salvador completo. Ele não precisa da nossa justiça, porque a justiça dele é suficiente para nos perdoar de todos os pecados. Então a desgraça pública que
ele tinha medo que Maria sofresse, seria resolvida exatamente para o bebê que estava no ventre dela. Aquele bebê seria o salvador deles. Aquele que livraria da justiça baseada na lei. Aquele que iria liberar graça de salvação sobre eles, sobre esse povo. Uma parte que vem a nós, importante, nós aqui da comunidade valorizamos muito, que inclusive está no texto, o Salvador é judeu e para os judeus, porque no texto fala que o nome seria dado Jesus, porque ele vem salvar o seu povo dos seus pecados. E para a gente entender o evangelho completo, como nós gostamos de chamar aqui, em primeiro lugar, é importante entender que Jesus veio em primeiro lugar para salvar o seu povo, os judeus. Mas eles rejeitaram, como diz lá em João. 1 João diz que o Verbo habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Mas os seus não receberam. Isso havia sido profetizado em Isaías 53, verso 3. Porém, ainda há uma promessa de salvação para os judeus. Ainda há uma promessa de que esse povo ele vai ser salvo, como está escrito em Romanos 11. Mas no mesmo texto explica qual é a nossa parte nisso. Mas espera aí, Jesus escolheu um povo, ele salva um povo. E aonde que a gente entra nisso? Aonde que a gente entra nesse protagonismo de Israel, nessa importância central de Israel? No próprio texto de Romanos 11 fala que nós, por causa da rejeição de Israel, nós fomos enxertados na videira que é Israel. A salvação chegou aos gentios, a salvação chegou a nós, e nós somos alcançados pelo Evangelho. Porém, ainda temos algo mais importante aqui nessa história, relacionado à salvação dos judeus, que está no verso 15. Romanos 11, 15 diz que, porque se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Ou seja, a partir do momento que os judeus aceitarem Jesus como Messias Salvador, isso significa vida dentre os mortos. E essa é a nossa esperança escatológica. A nossa esperança escatológica do fim está vinculada à salvação do povo de Israel. Por isso nós devemos entender o papel do povo de Israel. Por isso nós devemos orar por salvação de Israel. E também clamar para sermos uma igreja gloriosa que vai provocar ciúmes em Israel. Se talvez você tenha dúvidas do porquê nós fazemos o que fazemos aqui na comunidade, nós somos imperfeitos e falhos. Mas se tem algo que nós fazemos aqui, é porque nós queremos ser uma igreja gloriosa, que vai causar ciúmes em Israel para que Jesus possa voltar. É por isso que nós vivemos relacionamento de aliança, vida na luz, confissão de pecado, exortação, adoração, foco na adoração, numa vida de oração. Tudo isso é para o nosso desejo de que Israel veja um povo andando sobre as promessas das Escrituras e reconheça Jesus como Messias, para que ele venha e reine sobre essa terra, para que ele venha e acabe com a injustiça que nós vemos no mundo, para que ele venha reinar sobre aqui e viver conosco eternamente. É por isso que nós fazemos o que nós fazemos. Tudo isso está conectado. As ofertas que o Miranda falou aqui estão conectadas a isso. É tudo conectado com isso. É como se fosse uma grande teia de aranha, que no centro está o reino de Jesus, o Messias. Mas aí surge uma outra dúvida também que as pessoas levantam. Ok, Jesus veio salvar o seu povo. Veio salvar o seu povo. E por que Jesus fez isso? Por que Jesus encarnou, morreu por esse povo rejeitou, e a salvação chegou aos gentios? E muitos vão dizer que, isso não é tão glorioso, porque Jesus fez isso para a sua própria glória. Isso é verdade, segundo as Escrituras. A salvação é para a glória de Deus. Mas, porém, existe uma diferença fundamental entre Deus e nós, aqui nessa história. Porque quando Deus é autocentrado e busca a sua própria glória,
acontece o evento da salvação. Deus se dá. E Ele morre pelos nossos pecados. Nós, quando somos autocentrados, nós nos damos as coisas. Então Deus pode ser ensimesmado. Porque Ele ser ensimesmado e autocentrado trouxe a salvação para nós. Mas quando nós somos autocentrados, geralmente traz prejuízo para os outros. Está aí a glória do Jesus humilde, Deus encarnado. Mas aí, caminhando para o final, você deve se perguntar, tá bom, mas por que a história teve que ser assim? Qual é o objetivo dessa história? Qual é o propósito dessa história? Por que Deus teve que encarnar? Nós temos a resposta, inclusive em alguns catecismos da igreja, que Ele veio para encarnar porque Ele deveria cumprir a justiça, Ele deveria ser homem para nos salvar, porque foi o homem que pecou. Mas, já repeti isso aqui algumas vezes, o propósito principal de tudo isso que aconteceu, da salvação, da criação, tudo isso, é a presença de Deus. E isso está em toda a Escritura, e isso está nesse texto aqui de Mateus. O objetivo de tudo isso que Cristo realizou é a presença de Deus. Mas como que a presença de Deus se encaixa nisso? Deus salva o seu povo e, consequentemente, nós somos salvos para cumprir o desejo de Deus, que está escrito no texto: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Esse é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus, em toda a Escritura, é Deus habitar entre os homens. Por isso, no início, Deus andava pelo jardim. Por isso, na conclusão, em Apocalipse, diz que Deus mesmo habitará conosco. Deus nos salvou, não simplesmente para nos salvar, e agora você vive a sua vida e tudo certo. Não, Ele nos salvou e nos trouxe para perto. Ele nos salvou e nos incluiu na família dEle, e chama, vem para perto de mim. Porque a nova Jerusalém que desce do céu é gloriosa, porque Deus está lá. Por isso ela é gloriosa. E nós vamos ter um relacionamento eterno com Ele, porque nós fomos criados para isso, para termos um relacionamento eterno com Deus. E um argumento que me marcou no livro que eu li recentemente, que é um livro também em inglês, que chama Encarnação de Qualquer Maneira, de Edwin Van Driel, que ele diz algo que eu nunca tinha parado para me questionar. Se o propósito da encarnação fosse apenas nos salvar do pecado, após cumprir a sua missão, Jesus poderia desencarnar. Se fosse apenas salvar do pecado. Mas por que Jesus continua sendo homem eternamente? É dito que Ele continuará sendo homem eternamente. Porque Deus elevou o nível de relacionamento com o homem. Agora Deus pode nos abraçar. Agora Deus pode comer conosco, sentar à mesa conosco. Deus pode tocar o leproso, ele ser curado. Ele pode ser tocado e a mulher do fluxo de sangue ser curada. Agora Ele vai ter mãos para enxugar dos olhos toda lágrima. Por isso Ele fez tudo isso. Porque agora Ele aproximou a intimidade num nível muito elevado. Agora Ele tem carne, Ele tem ossos. Deus decidiu morar conosco. E por isso Ele fez tudo isso. Por isso tem essa salvação gloriosa e exaltada. Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para nos salvar do pecado e nos levar para um lugar onde não tem mais pecado, para que Ele possa habitar conosco. Por isso Ele é resgatador. Por isso Ele é o Salvador eterno. E nós vamos habitar com Ele eternamente. Nós vamos poder falar como João, que nós abraçamos o verbo da vida. E nós podemos andar com Ele como um amigo, como fala sobre Abraão. Falou que esses homens andaram com Deus. Enoque andou com Deus. E nós vamos poder andar literalmente com Deus na eternidade.